Vamos retomar. Imagina se tivesse vindo. Vamos retomar para a gente poder fechar os nossos trabalhos mais cedo. Eu começo, então, pelo calendário do ano que vem, primeiro semestre de 2015, do Conselho, das reuniões do Conselho. A ideia, em princípio, era em fevereiro, no dia 24, mas eu tenho a impressão que é muito longe, a gente vai ficar sem se reunir. Então, eu proponho dia 4 de fevereiro. Porque aí não atrapalha o calendário ali do nosso amigo João Jorge, não é? Nem 2 de fevereiro, tá vendo? Não sei, espera aí. Quarta-feira. Então, ok? Eu Eu já queria que fizesse a reunião ali para o dia 12, 13, e fosse no Recife, né? Em Olinda. Mas fazer o quê? Bahia. não, eu queria... Fica. Eu quero, na sequência, fazer uma proposta de roteiro de debate sobre um tema aí que vai ter uma certa urgência, se a gente vai se envolver com ele, e que fosse, então, no dia que a gente tivesse a previsão de um roteiro de debates no dia 5, e que a gente discute o tema na sequência. Desculpa. Dia 5 Não. Pode ser, porque dia 5 é reunião, na verdade. Dia 5 é a reunião. Então, no dia 4, a gente teria nas câmaras temáticas. Nós roteiro. temos as câmaras. Então, só um instantinho. As câmaras são pela manhã da reunião ordinária. Isso. Então, na verdade, eu queria fazer uma proposta, que eu vou já adiantar para ver se há uma concordância. Eu participei ontem de uma reunião chamada Interconselhos, que reúne conselhos da sociedade em torno de políticas públicas. Eles têm formatos diferenciados, alguns mais fiscalizadores, outros mais próximos da elaboração das políticas. E, claro, nós não temos um conselho de comunicação que levasse lá as propostas da comunicação, mas o conselho curador, em relação à EBC, tem sido convidado, e essa foi a segunda reunião que eu participei. E lá houve toda uma exposição das políticas que foram incorporadas e um balanço, uma prestação de contas, mas também houve a informação de que o próximo plano plurianual do governo para as políticas públicas setoriais, ele deve ser definido já no meio do ano que vem, para 2016, e até março serão recolhidas as propostas de políticas estratégicas, de investimento de várias áreas. Da comunicação não tem, mas nós precisamos discutir se as preocupações relacionadas com políticas públicas para a mídia pública, se nós temos que levar, porque quem participa dessa instância é o Conselho Curador, não é nenhum outro conselho ou instância da EBC. E também esse é um espaço em que outros conselhos têm levado propostas e têm manifestado a dificuldade. Por exemplo, o Conselho da Juventude levou a questão muito clara da dificuldade com a comunicação. Também houve algumas apresentações de outros segmentos que levantam essa questão e não há uma interlocução. Então, eu penso que nós poderíamos fazer um roteiro de debate convidando alguns representantes de conselhos que estão preocupados com a questão da mídia pública, para que também nos ajudem a levar questões da comunicação para essas propostas, para que componham, para que haja uma pressão para que o tema da comunicação seja colocado como uma exigência da sociedade civil na construção do plano plurianual. Então, eu queria propor que a gente convidasse alguns conselhos, fizesse um roteiro de debate na véspera, então, da aprovação do plano, já que não é no dia seguinte, né?
Ok? Essa é a minha proposta. Então, seriam 2 dias, um deles, a gente pode ter uma reunião interna até para ver quais seriam as nossas preocupações com relação a isso, qual é o papel do Conselho nesse processo, né? Que a gente tem que ter isso bem acordado entre nós, e fazer uma discussão com a sociedade civil representada em outros conselhos, para saber se é possível que elas ajudem a pressionar pela valorização da mídia pública e da EBC. Rita, eu não tenho absolutamente nada contra isso. Eu gostaria de propor a inversão, porque eu acho que a gente tem que focar no plano, no dia 4. E aí, no dia 5, a gente faz uma outra discussão, se for o caso. Mas eu acho também... Isso aqui está funcionando. Que a gente também tem que fazer uma discussão interna antes de chamar os outros conselhos. Qual o papel exato do Conselho Curador? Tenho dúvidas da nossa... não sei, eu tenho dúvidas. E eu acho que não só eu, alguns outros conselheiros já manifestaram essa questão. Isso, exatamente. Se é o nosso papel interno, se é para fora. Então, eu queria propor que a gente pudesse conversar nós, antes de abrir para outros conselhos. Não sei se você concorda, se os outros conselheiros... Concordo plenamente. Eu só acho que, se a gente for fazer alguma discussão com outros conselhos, no sentido de que tenha uma parceria desses conselhos para pressionar em favor da pauta da comunicação e da comunicação pública, isso deve ser feito antes de março, porque esses conselhos vão apresentar as suas agendas, seus planos, as suas demandas estratégicas em março, numa próxima reunião interconselhos, para o qual também o Conselho Curador será convidado. Nós temos 4 meio-dias. Nós podemos fazer os 3 debates. Nós podemos fazer um debate nosso do Conselho, meio-dia. Meio-dia, fazer um debate com mais participação de outros conselheiros de outros setores. Um outro meio-dia, o debate sobre o plano de trabalho. E, à tarde, a reunião do Conselho. Não dá? Mas eu queria primeiro esgotar o plano de trabalho, por favor. Também, eu acho que deve priorizar. No dia 4 faz o plano de trabalho e no dia 5 faz essa discussão. Tá. Dia 4 faz o plano de trabalho e a discussão interna do Conselho. Não, dia 4, o plano de trabalho e a reunião. E depois, no dia 5, então, a gente abre para essa outra questão. É a minha proposta. Porque eu sei que daqui a pouco, no segundo dia, sai todo mundo às 4 da tarde e a gente fica sem poder fechar, entendeu? Tá? Verdade. Pode ser assim? Pode. Então, tá bom. Os outros... Nós temos previstos, então, duas sugestões de atividades, roteiro de debates, em março e em maio. Sugestões de temas serão bem-vindos e poderemos fazer em outras cidades, em um outro formato, porque eu acho que as audiências que nós fizemos o ano passado, ou esse ano, não me lembro bem, acho que a gente tem que repensar assim, o modelo e público, etc. Em abril, então, seria uma reunião, dia 14, reunião das câmaras temáticas, dia 15, a 55ª reunião ordinária. Em junho, nós pensamos em fazer a reunião do Conselho, uma audiência pública, seguida da reunião do Conselho em São Luís do Maranhão, porque nós temos uma sede da EBC, não é, em São Luís, em junho, A de março seria aqui em Brasília, né? As outras todas? Sim. Não, todas... a gente pode pensar num outro lugar. Certo. Mas isso não precisamos definir agora, nem temos condições de fazer. Tá? Ana, só para esclarecer, como está proposto aqui, nessa sugestão de calendário, as reuniões das câmaras temáticas aconteceriam um dia antes da reunião do Conselho Curador. A gente não tinha combinado que era de manhã e de tarde? Eu sei, mas assim, isso também a gente pode decidir agora, porque eu não sei se isso é produtivo, pelo cansaço, ou não. Poderia vir 2 dias. Então, vamos mudar para um dia só, sem problema nenhum. Não, mudar o quê? Peraí, desculpe. O roteiro... No mesmo dia. Tá. E o roteiro de debate do dia seguinte? Não, Isso, Rita, né? não. Não, do que nós estamos Do falando? dia 4 dia 5 já está definido. Tá. Nós vamos fazer a reunião dia 4. De manhã, nós vamos fazer a reunião das câmaras temáticas e, à tarde, a reunião do Conselho. Isso. Nesse novo formato. Dia 4 ou dia 5? O que vocês preferem? Posso fazer uma pergunta?
Pode. A reunião das câmaras temáticas serão câmara por câmara ou serão novamente todas juntas? Como a gente definir, não tem nada rígido nesse assunto. Não tinha se definido antes que seria câmara por câmara? Não, a gente pode fazer, mas hoje foi tão Mas produtivo é uma que eu achei deliberação que a gente pode nossa. até... Não foi produtivo hoje? Foi muito. Então, mas isso a gente não precisa decidir agora. Então, só recapitulando. Dia 4 de fevereiro... Não, vamos mudar para o dia 5, então? Não, eu estou confundida, eu estou cansada. Eu estou cansada. Ó, dia 4 de fevereiro, que dia é da semana? Quarta-feira. Nós vamos ter, de manhã, a reunião das câmaras temáticas e, à tarde, a reunião ordinária. No dia 5, a reunião, uma discussão interna sobre o papel do Conselho Curador, etc., etc. E, à tarde, essa proposta da Rita, que a gente pudesse dialogar com outros conselheiros de outros conselhos, etc. Está bem assim? Isso em fevereiro. Eu não sei se é o caso dos outros conselheiros, mas, no meu caso, por exemplo, chegar aqui para uma reunião na parte da manhã é complicado. Então, eu tenho que vir na véspera. Então, se for atividade dia 4 e atividade dia 5, no caso, seriam 3 dias para mim. Então, no dia 4 de manhã... Mas isso é super excepcional, conselheiro. Não vai ser sempre assim. A única vez que vai ser 2 dias seguidos assim de atividades. Nos outros dias, vai ser no mesmo dia, reunião da Câmara Temática e reunião do Conselho. É excepcional essas reuniões de fevereiro. Ok? Então, tá. Então, fica em abril, dia 15, reunião da Câmara Temática de manhã e reunião ordinária do Conselho à tarde. 15 de abril. Corta 14. Maio é um roteiro de debates e junho, no dia 17... é uma audiência pública. Isso nós teríamos que fazer 2 dias. Em São Luís do Maranhão, audiência pública na terça e reunião do Conselho na quarta. Ok? Conselheiro, eu peço a sua compreensão só para fevereiro. Obrigada. Ok, então? Primeiro semestre aprovado. Dia 16, audiência pública, e 17, reunião do Conselho. Nós poderíamos até fazer a reunião do Conselho de manhã para poder voltar à tarde, né? Tá, Guilherme? Tá bom? Muito bom. Então, alguém mais dos conselheiros quer falar? Quer fazer alguma consideração? Quero fazer só um convite. Nós precisamos definir os temas dos roteiros de debate já? Ou Não, pode agora, ficar em aberto? Não, a gente pode ir sugerindo ao longo do tempo. Então, o que é? Só um convite. Sim. Um convite. Como o ano que vem a gente terá o Fórum Social Mundial 2015 na Tunísia e está tendo uma mobilização aí da sociedade civil para estar presente, estar representada. Algumas organizações que estão encarregadas de construir essa delegação estão organizando um seminário em Salvador nos dias 22 a 24 de janeiro. E como a cobertura do Fórum Social Mundial sempre foi uma pauta de interesse da EBC, e também a relação com a sociedade civil é uma característica do Conselho, eu queria fazer esse convite a que o Conselho se fizesse representar. Eu não posso representar o Conselho, porque eu estou no outro lado, organizando o processo. Tá? Posso, então, complementar a informação, Rita? Nas observações em relação ao plano de trabalho, inclusive, eu fiz a sugestão de que, nas efemérides que vamos cobrir, né, entre aniversário de Aracaju, 160 anos de Aracaju, 450 anos do Rio de Janeiro, que incluísse também o Fórum Social Mundial. Né? É porque a gente não pôs, porque não é essa uma cobertura, mas a gente vai. A gente vai todo ano, a gente vai. Desculpa, porque até havia o seu comentário aqui, mas como a gente não pontuou.
Inclusive, nas pautas que estão colocadas para a sociedade civil levar para o Fórum Social, uma delas é discutir o papel da sociedade civil nas regulações, nos sistemas de comunicação. E esse é um debate que, na proposta que foi feita pelas organizações, que vai ser discutido e definido nesse seminário, se a pauta está confirmada, mas ela está colocada como uma pauta estratégica, o debate da relação do papel da sociedade civil nos sistemas de comunicação, e a ideia é que esse debate seja feito, que se convide ou se insista para a presença, né, da IBC, para discutir com organismos reguladores que já estão se aproximando do processo do fórum, porque há um interesse nas regulações nos países da África em fazer esse diálogo. Então, mais uma vez, eu queria, além do Conselho, que a própria EBC tivesse interesse em estar presente para a gente reafirmar essa pauta e enriquecer o debate. É um debate que a EBC tem muito a contribuir, como já disse antes, do papel da sociedade em tudo isso. Obrigada. Eu vou passar, então, para o Nelson, que informes da direção. Um informe importante é que, tendo em vista que o Eduardo venceu o mandato como diretor-geral e manifestou aí o interesse de ir para uma outra missão, nós indicamos ao Conselho de Administração o nome do jornalista Américo Martins para substituí-lo e para assumir interinamente a diretoria de programação, enquanto o nome dele não é aprovado, não é passado pelos crivos da Casa Civil, etc., e aprovado pela presidenta Dilma. Então, o jornalista Américo Martins trabalhou muitos anos na BBC em Londres, chefiou o Serviço Brasileiro da BBC. Ele foi jornalista que trabalhou no Jornal do Brasil e outros veículos aqui no Brasil. Participou, inclusive, do processo da escola da BBC, formando muitas pessoas, ajudando na construção, e foi ele que organizou a BBC Brasil, que é a primeira formação da BBC aqui no Brasil, do noticiário que tem na internet. E, recentemente, estava na Rede TV. É uma pessoa que nós gostaríamos que, né, colaborasse conosco, achamos que tem muito a acrescentar, alguém que conhece muito de comunicação pública, né, até por ter trabalhado na empresa que é considerada referência do mundo. E esse é o informe que eu gostaria de dar aos senhores conselheiros. Bom, duas coisas. Eu queria prestar uma homenagem ao Eduardo. Tivemos alguns embates assim meio acalorados, vamos dizer assim, mas você sabe que é só pela construção do projeto, nada mais do que isso, né? Às vezes eu reagi de uma maneira talvez assim, custa para me tirar do sério, mas às vezes tira. E você também, quer dizer, você sai do sério mais rápido do que eu. Mas eu só queria te dizer, prestar minha homenagem do Conselho, eu sei que eu posso fazer isso em nome de todo mundo, e agradecer pelo teu trabalho e pela tua contribuição para a IBC e a comunicação pública. Obrigada. A outra coisa, antes de passar, eu queria que você te dê a palavra, mas uma coisinha assim. Talvez, eu gostaria de fazer um apelo para o Nelson, que a nomeação do Américo Martins incluísse e fosse levada junto com a dos conselheiros, por favor. É um apelo que eu faço. Acho muito justo e vou trabalhar nisso. Vou trabalhar até para que os conselheiros cheguem antes lá. Tanto que eu não sei, talvez, dependendo desse delay que a gente tem aí, pode ser que o Eduardo ainda esteja aqui na próxima reunião, porque, como ele ainda não tem substituto, mesmo o mandato dele tendo vencido no dia 1º, ele continua diretor até que a nomeação seja publicada no Diário Oficial. Então, portanto, essa... Se demorar tanto quanto o nosso, Eduardo, você fica até o ano que vem. Eu gostaria de aplausos em todas as reuniões que eu tiver.
Porque realmente, Nelson, assim, nós não temos, eu não, quer dizer, nós vamos pedir uma audiência oficialmente lá, porque a gente realmente não conseguiu gestionar na SECOM e eu sei que a Regina teve maior boa vontade, mas é um momento difícil. Então, nós vamos fazer uma solicitação formal, porque desde maio que nós estamos esperando, gente, né? Realmente é inacreditável. Depois sai notinha nos jornais e a gente fica braba, né? Mas realmente é difícil. Bom, mas vamos, então, vou passar a palavra para o Eduardo. Mas ó. Isso você não aprendeu. Ó. Eu só quero agradecer, porque isso aqui não é um emprego, isso aqui é uma missão. A gente cumpre a missão. A gente tenta cumprir da melhor maneira. E quem acredita no que está fazendo, às vezes, se agarra de forma até agressiva àquilo que faz. Então, eu tenho muito orgulho do cargo que eu atingi aos 37 anos. Eu tenho 40 agora. E acredito que eu ainda tenho muito com o que colaborar com a comunicação pública. Na EBC, fora da EBC, perto da EBC. Comunicação pública, eu brinco, é a única tatuagem que eu tenho. Não sai da gente. Então, eu sou muito grato à confiança que o Nelson depositou em mim, a SECOM depositou em mim, a Empresa Brasil de Comunicação depositou em mim. E eu só tenho a agradecer pelo período que eu passei aqui. Muito obrigado mesmo. Bom, gente, continuamos na luta, não é mesmo? Todos nós? É essa? Muito obrigada a todos. Eu pensei que fosse ter, entre os informes da diretoria, uma questão sobre o PBI, e a gente não comentou. Será que não dá para ter um informe também sobre o PBI? Esqueci, desculpa. Eu estava na minha cabeça, mas eu não anotei e esqueci. Para os conselheiros que não estavam lá, evidentemente, e também aqueles que estavam, se quiserem reforçar, nós fizemos um encontro e conseguimos reunir mais de 20 emissoras públicas de mais de 20 países, mais de 20 parceiros regionais nossos. Pela primeira vez, trouxemos países da América do Sul, principalmente, para participar do PBI, o que, inclusive, indo naquilo que o Inácio Ramonet, no encontro que foi feito de TVs públicas da América Latina em Mar del Plata, recomendou a todas. Vão se aproximar, principalmente das emissoras públicas lá da Europa, porque eu entendo que vocês aí estão nesse embate com a comunicação comercial, mas, em algum momento, vocês vão precisar ter um equilíbrio, e eu fiquei muito satisfeito, porque eu já tinha dito isso num debate que participei na Universidade de Colômbia, no mesmo sentido, Ramonet, porque dizendo que achava que nós estávamos mais próximos de ter um modelo mais consolidado, ou seja, de superar a alternância de poder. Eles tinham avançado mais rápido, mas, pelos embates que fizeram, poderiam ter reversão no momento que tivesse alternância de poder. Foi exatamente o que o Inácio Ramonet disse naquele momento. Vamos ter um equilíbrio, não fazer aquilo que um professor da Universidade de Colômbia chamou de double down, ou seja, aquele movimento que se faz contra a imprensa comercial, ou, no caso daquilo que ele estava falando, a comunicação na Venezuela, porque ele estava falando do double down da mídia comercial em relação à mídia estatal da Venezuela. Então, acho que foi muito produtivo. Nós conseguimos realizar um evento de nível internacional de esporte pela primeira vez. E, assim, fiquei muito feliz, porque uns elogios que recebemos do comitê executivo na reunião, para toda a equipe, todos trabalharam muito bem. Nós tivemos grandes dificuldades por conta de termos que fazer licitação para uma empresa de eventos, para eventos de maior porte, que a gente não tinha, e ela só ficou concluída em agosto, e, portanto, isso atrasou bastante o nosso cronograma. Mas todos, não só pessoalmente, mas depois mandaram e-mail também, BBC, PBS, TV França e tal, agradecendo, e eu acho que foi muito
importante, porque a gente talvez tenha consolidado aquilo que a gente queria dizer no filme. Foi muito feliz o filme Descalço sobre a Terra Vermelha, que, aliás, 21h30 do próximo sábado, o primeiro episódio, são 3 episódios, aos sábados, porque era exatamente aquilo que a gente queria falar lá. Vamos nos aproximar, vocês do Hemisfério Norte, nós aqui no Hemisfério Sul, vamos construir parcerias, porque nós já temos condições de estar fazendo grandes coisas junto com vocês. Todos estamos numa crise, engolidos pela crise financeira. Podemos potencializar os nossos orçamentos fazendo parcerias e trocando nossos conteúdos de forma não onerosa, né? Vocês não olhem para nós como um mercado, mas como um conjunto de nações que quer também participar da produção, coprodução de audiovisual internacional. Então, acho que esse recado passou, eles sentiram bastante, foi importante, fizeram contatos, alguns deles, com os sul-americanos, e acho que ficou um recado que a gente não fechou coisas, mas eu acho que a reunião de Munique, a próxima, em setembro do ano que vem em Munique, ela já, pelaquilo que a gente viu no comitê executivo, haverá passos adicionais nesse sentido, inclusive com a possibilidade de juntar com uma outra entidade que tem mais países, além dos países do Reino Unido, mas os demais países da África e da Ásia que não participam do PBA, e eu acho que isso pode dar uma grande potencialização, porque essa outra entidade ela faz um sistema de permuta, de troca de conteúdos mais intenso entre essas instituições, o que o PBI não faz. Então, acho que é um grande potencial. Então, disse para toda a minha equipe que o profissionalismo com que a gente realizou aquele evento faz com que a gente tenha mais responsabilidade daqui para frente, que nós estamos jogando numa outra liga, né, numa outra divisão, e agora temos que fazer as coisas, todos os eventos que fizermos com esse profissionalismo, né, porque as cobranças elas vão ser a partir daí. É isso. Não é série C mais, né? Eliane. Então, o informe sobre o PBI é justamente para ir nesse encontro, assim, um evento extremamente interessante, um evento muito rico, né, muito rico ouvir as experiências e compreender quais os dilemas da comunicação pública em outros países. Então, acho que é para dar os parabéns mesmo, acho que é bom ter contado com isso no Brasil. E, claro, vou fazer meu papel de crica aqui também. Que, assim, da mesma forma que os trabalhadores que estiveram aqui agora estavam comentando comigo ali fora que é muito interessante participar da reunião do Conselho Curador, que deveríamos ter mais oportunidade de participar do Conselho Curador, eu também queria deixar aqui registrado o lamento em relação ao PBI de sermos 4 funcionários do quadro, né, participando do evento, né? Eu, o Guilherme Strozzi, o Edivaldo e o Flávio Gonçalves. Então, assim, toda a informação que tinha ali, aquela riqueza que tinha ali, de repente, não está sendo incorporada para as pessoas que vão estar aqui daqui a 10, 20, 30 anos. Desculpa, mas estava sendo transmitido pela intranet, para toda a empresa, por streaming, ao vivo. Então, portanto, o conteúdo não se perdeu. Vou só fazer aqui, porque assim, é uma história de que tem que incorporar um conhecimento, né? Assim, esse conhecimento se incorpora com quem está aqui. Eu estou aqui há 10 anos, vou continuar. Vou ficar velhinha aqui. Lamento, vou ficar velhinha, vocês vão ter que me aguentar. Então, e por isso que eu quero um plano de carreiras. Mas, enfim, fazer o papel que tem uma história que é incorporar mesmo. E acho que foi riquíssimo, foi muito, muito legal. Só para corroborar que, realmente, a organização foi perfeita, Nelson. Parabéns Ana, aí para a equipe. Só ressaltar também no PBI a presença de alguns conselheiros, né? Sim. Membros do conselho, o conselheiro Murilo, estiveram presentes lá, participaram intensamente desse evento, que foi considerado o mais importante Mário, do mundo. Né? Murilo, Eliane, Evelyn e eu. Estávamos nós. Foi muito interessante. Bom, nada mais havendo a tratar. Agradeço a todos. Desejo um Feliz Natal para todos. Feliz Ano Novo. A confra, nós temos uma confra hoje. As meninas, a partir das 7 horas, no Daniel Briner. A partir, eu falei.
A partir... Porque tem gente que tem que comprar presentinho. A gente tem que comprar os presentes. Não precisa presente, não. Não, agora já foi recomendado.